Você sente que suas emoções são como um oceano muito turbulento? Ou você é terapeuta e cuida de pessoas com desregulação emocional? Então você está no lugar certo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como a DBT cuida da regulação ou desregulação emocional. Seja muito bem-vinda a esse canal. Eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, e eu trabalho com regulação emocional, construção de vínculos seguros e trauma. Bora conversar então sobre essa DBT, que foi criada pela doutora Marsha Linehan para tratar pessoas consideradas intratáveis. Eram suicidas crônicos, com comportamento autolesivo, uma desorganização muito intensa, com relacionamentos interpessoais caóticos e, para título de pesquisa, eram pessoas que se enquadravam num diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Então, a DBT ela foi toda construída para ajudar essas pessoas. Não é para controlar a emoção, não. É uma pergunta muito mais profunda, que é como construir uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo quando essa vida parece insuportável. E é uma terapia extremamente inovadora, voltada justamente para essas pessoas que têm uma sensibilidade emocional mais intensa, por nascença, já nasceram com uma sensibilidade emocional mais apurada. Elas sentem a emoção com um estímulo menor do que a maior parte das pessoas, do que outras pessoas. Tem uma reatividade grande e às vezes demoram para voltar para a linha de base. Isso é da diversidade humana, isso não é um problema em si. É só pessoas são diferentes e algumas pessoas têm uma sensibilidade emocional maior. Quando essa sensibilidade emocional se encontra numa família, num ambiente que é invalidante e sofre de maneira, ao longo do tempo, sucessivamente, muitas invalidações, ou seja, essas emoções elas não são reconhecidas, não são nomeadas, não são aceitas, são consideradas impróprias, ruins, ou é esperado um comportamento que essa pessoa não consegue ter, e esse ambiente não ensina, não dá esse suporte, enfim. Essa transação entre uma pessoa emocionalmente sensível, reativa e um ambiente que não dá conta de ajudar ela a aprender a regular suas emoções, nós desenvolvemos a desregulação emocional nessa transação. E o que é essa chamada desregulação emocional? É quando uma pessoa tomada de uma emoção muito intensa tem comportamentos que não são nada estratégicos, que pioram a vida, que depois se arrependem. Pode ser, por exemplo, para se livrar de uma emoção muito intensa na hora, cometer autolesão, ou às vezes, enfim, comportamentos impulsivos que no longo prazo pioram a vida. Ou às vezes vão agindo conforme o impulso da emoção, sem pensar no médio e longo prazo. Ela está aqui no curto prazo porque a emoção domina. E isso acaba tendo comportamentos que não são tão efetivos. Na DBT, a gente acredita que essa regulação emocional e comportamentos efetivos, ter meios hábeis, são habilidades que nós podemos desenvolver. Por isso tem toda essa dialética da DBT, que é aceitar e mudar. Quando a vida, do jeito que está, parece insuportável, na DBT a gente sabe que você está fazendo o melhor, que você quer melhorar, que tá tudo bem ser exatamente como você é, não tem nada de errado, faz sentido você reagir dessa forma, dada a sua história, dada a sua até biologia. Ao mesmo tempo, você precisa mudar. E para isso a gente vai precisar aprender novas maneiras de se relacionar com essa sensibilidade emocional, aprender habilidades para ser mais efetivo na vida e construir essa vida realmente valiosa. Ao mesmo tempo, aceitação, empatia, compaixão e mudança, meios hábeis. Essa é a dialética. Para isso, a gente tem uma metáfora que é a casa DBT. Bora aprender como que funciona esse tratamento? A DBT ela é baseada em princípios, mas ela tem uma estrutura. Vamos chamar da casa da DBT, que tem um Toro Swenson que fala dela. Então, quando você entra nela, tem o estágio de pré-tratamento. Depois a gente vai para a fase 1, fase 2 e fase 3. No pré-tratamento é quando o terapeuta e paciente ou cliente entram num acordo de quais são as metas dessa terapia,
para onde vamos, o que a gente vai alcançar, quais são nossos alvos, que comportamentos a gente precisa diminuir de frequência ou eliminar, por exemplo, autolesão ou tentativa de suicídio, e que comportamentos a gente precisa aumentar, crescer, por exemplo, técnicas de regulação emocional, de tolerância ao mal-estar, efetividade interpessoal e mindfulness. O que a gente precisa diminuir, o que a gente precisa desenvolver, quais são nossas metas, o que é uma vida para você, quais são os seus valores, e o acordo de comprometimento com a terapia, porque vai dar trabalho e é um trabalho conjunto. Terapeuta e cliente são dois seres humanos que estão no mesmo barco chamado humanidade e juntos, com uma parceria, têm um acordo de trabalhar numa direção combinada no pré-tratamento. Então, depois que a gente assumiu esses acordos e responsabilidades mútuas, a gente vai para o estágio 1. No estágio 1 é como se fosse o porão da casa do DBT, que está pegando fogo. Aqui, o nosso foco é o controle comportamental, porque é quando há comportamentos que colocam em risco a vida da pessoa, que colocam em risco a terapia, pode ser comportamentos autolesivos, suicidas, uso de substâncias que atrapalham demais a vida. Então, o foco é esse descontrole comportamental, para a gente estabilizar, parar de piorar as coisas, então poder ir para o estágio 2. Lembrando aqui que os estágios eles não precisam ser um depois do outro. O que define qual estágio você está é a prioridade do comportamento. Você pode estar um tempo no estágio 3, de repente acontecer algum gatilho e você voltar para o estágio 1, quando você voltou a se autolesionar ou usar alguma substância altamente nociva. Enfim, estamos em estágio 1 quando a gente está no incêndio e a gente precisa primeiro apagar esse incêndio. Então, saindo desse descontrole comportamental e chegando numa estabilidade, podemos para o estágio 2. No estágio 2, a gente vai falar do desespero silencioso, onde a gente vai focar em tratar transtornos como um estresse pós-traumático, uma ansiedade generalizada, uma depressão. Acaba sendo uma terapia cognitivo-comportamental, ou terapia do esquema, com princípios da terapia comportamental dialética, para tratar esse desespero silencioso. Focado isso, a gente vai para o estágio 3. Aqui são os problemas da vida comum. E no 4, que aí sim é a elevação espiritual. Ainda não cheguei lá, geralmente eu acompanho as pessoas até o estágio 3, mas na DBT nós falamos do estágio 4. A DBT é muito forte, especialmente no estágio 1, para diminuir esses comportamentos bastante arriscados, que colocam em risco, desorganizados. E tudo isso nessa casa DBT, que vai a partir de princípios, ela acontece dentro de uma estrutura de tratamento. Ou seja, não é só a terapia individual. E aqui eu vejo o quanto a DBT é incrível. Porque, além de ter a terapia, que mantém a pessoa motivada, tem todo o vínculo terapêutico, tem também o treinamento de habilidades, focado em ampliar o repertório, em ganho de como lidar. Aqui a gente vai ter 4 módulos, vou falar daqui a pouco. Além da terapia, do treinamento de habilidades, nós temos o coach telefônico, em que a pessoa, em uma crise, antes de ter comportamentos arriscados, pode ligar para o terapeuta para ajudar a colocar em prática as habilidades que aprendeu no treinamento e assim generalizar para a vida cotidiana. E ainda, e aqui eu acho que a DBT arrasou, porque tem a consultoria dos terapeutas. Os terapeutas em DBT padrão têm uma consultoria, um time, em que é terapia para o terapeuta, que ajuda a evitar o burnout e a se manter em DBT padrão. Nesses encontros semanais, os terapeutas se encontram com uma estrutura específica para se dar esse suporte. É um conjunto de terapeutas tratando de um conjunto de pacientes. Ou seja, para casos muito complexos, muito intensos, nós temos todo esse arsenal de tratamento. A terapia, o treinamento de habilidades, o coach telefônico e a consultoria do seu terapeuta. Então vamos falar um pouquinho desse treinamento de habilidades, que é incrível. Semanalmente, pode ser individual, pode ser em grupo. Você vai aprender habilidades em 4 módulos. Presta atenção. Mindfulness, que é a mãe de todas as habilidades, para você estar aqui presente, poder observar, participar sem julgar. 2. Regulação emocional. Diminuir a vulnerabilidade emocional, influenciar essas emoções mais agradáveis. Ter um estilo de vida que propõe emoções, influenciar suas emoções. 3,
tolerância ao mal-estar, que é para crise, como não piorar as coisas e também aprender a lidar com a realidade como ela é. Uma maneira que não piore as coisas e assim a gente possa construir aquela vida mais significativa. E o quarto é efetividade interpessoal. Aprender a falar não, aprender a fazer pedido, construir relacionamentos saudáveis, terminar não saudáveis, enfim. Tudo isso são uma série de habilidades que você vai aprender nos encontros, ter as aulas e práticas e tarefa para desenvolver esse repertório, para te ajudar a lidar com toda a intensidade emocional, com todos esses comportamentos impulsivos que acabam deteriorando até o nosso senso de autorrespeito. A DBT é um caminho possível, ele é complexo e ele é mágico, porque você vai se transformando, ampliando seu repertório. Se esse vídeo fez sentido para você, se você tem mais dúvidas, vem, se inscreve no canal e vamos juntos aprendendo mais sobre como construir essa vida valiosa.